Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas eu tenho que pedir para você fazer o seguinte: se você ainda não conhecia o canal, ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça. Você deixa o like nesse vídeo que também é de graça e compartilhe, aí você ajuda bastante. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o canal Ave Mais já tem um boletim nessa segunda-feira, dia que temos a live Dicas de Mendonça, lá no canal Atenção Vascaínos, 7h30 da noite. Importante a live com presença de Flávio Dias, Joel Silva, Marco Vasconcelos, Bismarck, Luiz Amadeu. Todo mundo estará lá para acompanhar também essa live, aberto ao público, lá na Praça de Alimentações do Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555. Você pode lá estar presente. E olha, hoje, por conta da vitória de ontem contra o Internacional, tenho certeza que vai ter muitos prêmios para a rapaziada que estiver presente lá na nossa live. Bacana demais a sua participação. Você pode bater um papo com a rapaziada, tirar foto com todo mundo e, claro, falar um pouquinho de Vasco, que vem de vitória contra o Internacional. E mais uma vez pedindo para você também seguir a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok, e a gente conta demais com a sua audiência também nas nossas redes sociais. E olha, o Vasco hoje já fez um treinamento apenas um regenerativo, até porque a partida foi ontem, um jogo importantíssimo fora de casa. O time também já tem um jogo na próxima quarta-feira. O time vai treinar apenas amanhã, visando essa partida contra o Corinthians. Isso mesmo, o Vasco venceu o Internacional em Porto Alegre, chegou ao Rio de Janeiro e fez algum recondicionamento físico, principalmente para os jogadores que entraram em campo, e já visa a partida contra o Corinthians quarta-feira, 7 horas da noite, local de Vascaíno é em São Januário, partida importantíssima para que eu estou dizendo aqui que é quase uma decisão de campeonato. O Vasco não vence o Corinthians desde 2010, é muito tempo sem ganhar esse adversário, são 14 anos. Está na hora de quebrar esse tabu. O Corinthians, que não vem bem, perdeu por 3-0 para o Cruzeiro nessa rodada, então o Vasco precisa, com os jogadores que estão voltando, por exemplo, Lucas Piton na lateral esquerda, o próprio Hugo Moura na volância, tem a possibilidade do Michael, se ele vai ser titular ou não, mas pode voltar ao time, até porque o Rojas teve uma concussão nesse jogo contra o Internacional, então provavelmente a zaga do Vasco vai ser Léo e Michael. Tem outras possibilidades, não sabe se o Payet vai para o jogo ou não, acho muito difícil o Payet ir para essa partida, mas tem voltas de jogadores importantes para essa partida. Tem o David também, atacante, pode jogar lá, já que o Rossi foi muito mal contra o Internacional, então o David volta a jogar no ataque ao lado do Adson, que foi um dos destaques do Vasco, se não o destaque nessa partida contra o Internacional, ao lado do Matheus Carvalho, do Paulo Henrique também, que jogaram muita bola contra o Internacional nesse jogo, na reabertura do Beira-Rio, vitória por 2-1. Mas para esse jogo contra o Corinthians, o técnico Rafael Paiva, que vem ganhando cada vez mais sobrevida, mas principalmente respaldo da diretoria para manter o seu trabalho à frente do Vasco. Muitos torcedores vêm perguntando se ele vai ser efetivado ou não. A diretoria do Vasco ainda não vem conversando sobre isso, mas é um treinador que vem ganhando respaldo, confiança e, claro, também trabalhando junto com o Felipe Loureiro, que é o novo diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, o executivo de futebol que chegou agora há pouco, o Pedrinho, o presidente do Vasco, também dando todo o alicerce para que o Rafael Paiva faça o seu trabalho. Ele vem investindo muito na molecada da base. Nesse jogo contra o Internacional, o Lincoln, o zagueiro, entrou, acabou fazendo o gol da vitória. O próprio Leandrinho começou como titular na lateral esquerda, o JP se mostrando um bom jogador no meio-campo. Tem a possibilidade do Ryan ter entrado, assim como o Eric Marcos. Enfim, ele vem dando oportunidade para a molecada da base, já que ele conhece bastante, desde a sua primeira passagem do Vasco no Sub-15, Sub-17, e agora também depois pegou essa molecada no Sub-20. Muito bom trabalho do Rafael Paiva na base, e agora no profissional, ele vem mostrando também conhecimento de futebol. Ontem o Jean Faísca esteve lá no Beira-Rio, pôde conversar com o treinador, é um cara de alto nível, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito o Vasco nesse campeonato brasileiro. Para essa partida, Vasco e Corinthians, todos os ingressos já vendidos, isso mesmo, o Vasco divulgou
todos os ingressos já vendidos, a torcida do Vasco está com uma expectativa muito grande de quebrar esse tabu de não vencer o Corinthians, e o torcedor do Vasco vai lotar São Januário e vai apoiar muito o time em busca de mais uma vitória. O Vasco tem 17 pontos, 13ª colocação. Se vencer e o Atlético Mineiro não vencer nessa rodada, o Vasco consegue ocupar posições mais para frente. Só para você ter uma ideia, do primeiro ao 11º colocado, o Vasco já enfrentou todos nesse primeiro turno. Faltam apenas o Corinthians na quarta-feira em São Januário, depois o Vasco vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa, assim como o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e fecha a primeira parte da tabela, o primeiro turno do campeonato, contra o Cuiabá em São Januário. Então, a expectativa é muito grande que o Vasco consiga pelo menos de 20 a 23 pontos nesse primeiro turno, o que seria muito bom para o Vasco no segundo turno buscar voos maiores no Campeonato Brasileiro, porque tem a possibilidade sim de chegar a reforços. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui nesse boletim do canal AV+. Já saiu a arbitragem para esse jogo, Vasco e Corinthians, pelo menos o árbitro que vai apitar o jogo é o gaúcho da FIFA, Rafael Rodrigo Klein, ele que apitou nesse Campeonato Brasileiro o empate do Vasco com o Cruzeiro em 0-0. Ele também apitou outro Vasco nesse ano de 2024. Foi pela Copa do Brasil, aquele empate sofrido com a Água Santa em 3-3. Apitou aquela partida que foi para os pênaltis e o Vasco conseguiu a classificação depois de empatar em 3-3 com o time de São Paulo. E agora, voltando a falar um pouquinho sobre a base do Vasco, que tem uma vitória hoje muito importante no torneio que está sendo realizado na Bahia, 2 de julho, o time do Vasco Sub-15 venceu a Seleção Brasileira Sub-15, isso mesmo, empate em 0-0 no tempo normal, e depois o time, a molecada do Vasco, venceu nos pênaltis. Destaque para o Oséias, goleiro do Vasco, que fez uma defesa, e o Vasco conseguiu a classificação para as quartas de final dessa Copa 2 de julho, que está sendo realizada em Salvador, na Bahia. Parabéns para a molecada da base, mais uma vez, a base do Vasco mostrando a sua força, e venceu a Seleção Brasileira, que conta com 2 jogadores do Vasco na seleção, e mesmo assim o time do Vasco desfalcado venceu a seleção depois de empatar em 0-0. Outra informação importante em relação a bastidores, a gente trouxe hoje no Bom Dia Gigante, mas é bom reafirmar, aqui no canal AV+, o Vasco ainda está na procura de um CEO e um CFO. As situações dos 2 ex-profissionais do Cruzeiro deram uma esfriada, mas o Vasco ainda está no mercado buscando essas contratações. Pode ser que volte ou não, mas são nomes, por exemplo, o Gabriel, que seria o CEO da SAF, parece que meio esfriou, mas o Rafael, que pode ser o CFO, está bem encaminhada, e ele pode ser sim o novo CFO do Vasco, o diretor financeiro do Vasco para essa temporada, já que está sendo presidido pelo Pedrinho, o presidente do Vasco no associativo, também comandando a Vasco da Gama SAF. Outra informação importante, que hoje foi a despedida oficialmente. O Pedro Martins se despediu oficialmente nas redes sociais, agradecendo ao Vasco a oportunidade de trabalhar, mas fez toda a transição para que o Marcelo Santana, ele que veio do América de Natal, tinha sido presidente do Bahia, agora é o novo executivo do Vasco, que foi apresentado semana passada em entrevista coletiva ao lado do presidente Pedrinho. E agora sim, falando um pouquinho sobre a questão dos reforços, a gente trouxe essa informação hoje mais cedo no canal Atenção Vascaínos. O Vasco está buscando essas situações, é esperado nesses próximos dias, se não até amanhã, o Emerson Rodrigues, atacante colombiano, vem para reforçar o ataque do Vasco e é um jogador praticamente já definido como reforço do Vasco. A outra situação é de Felipe Coutinho. Muito provável é que nessa semana, isso mesmo, essa semana, seja sacramentada essa negociação que vem perdurando há algum tempo. A janela abre apenas no dia 10, mas o Vasco espera ainda essa semana finalizar a contratação de Felipe Coutinho para o Vasco. Além dele, também tem a questão do volante Souza, que também deve ser definida. Logicamente, o Pedrinho até falou na entrevista coletiva que Souza e Alex Teixeira seriam anunciados, mas depois da oficialização em relação ao Felipe Coutinho. Tudo leva a crer que Felipe Coutinho vai ser jogador do Vasco ainda essa semana, deve oficializar essa contratação, e aí sim, saindo a sua oficialização da contratação do Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira também devem ser confirmados como novos jogadores do Vasco para a próxima temporada. O Vasco ainda segue no mercado em busca de um zagueiro, por exemplo, tem a questão do André Ramalho, jogador que estava no PSV
da Holanda, o jogador não vai renovar o contrato lá, o Vasco vem conversando com seus dirigentes, vem conversando com o staff do jogador e espera tentar também contratar esse jogador, mas o Vasco vai sim em busca de zagueiros, praticamente um novo volante e outro jogador de ataque, pelo menos essas três funções o Vasco deve ao mercado e buscar jogadores para reforçar o time visando a temporada 2024 e quem sabe, a gente agora está em 13º colocado, olhar para cima e buscar situações importantes no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez agradecendo você que está aqui no canal AV+, curtindo esse boletim AV. Hoje, 7h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos, temos a live Dicas de Mendonça, eu conto demais com a sua audiência. Se inscreve aqui embaixo no canal AV+, é importante ser inscrito nos dois canais, são dois canais diferentes, mas é da mesma plataforma. Você ser inscrito no canal Atenção Vascaínos, que hoje chegamos a 250 mil inscritos, e quem sabe você também não force esse canal AV+, a crescer ainda mais. Queremos chegar a 100 mil inscritos, pelo menos, até o final do ano. Se inscreva aqui no canal AV+, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Tamo junto, grande abraço, valeu! Fui!